que tal? Sou Bárbara Rodrigues, professora de língua espanhola aqui do mês de aprovação. Estou novamente aqui trazendo para você mais uma questãozinha que caiu no Enem de 2021. E também, através dessa questão, além de intensificar nossos estudos, nós vamos conseguir ver mais uma habilidade da língua estrangeira moderna, da competência 2 da língua espanhola, né? Você já deve saber, você que já acompanhou, né, outros vídeos aqui do canal, você já deve saber que para aprender, para entender e também estudar para o Enem em espanhol, né, na área de língua estrangeira moderna, você precisa saber que a pessoa que vai elaborar, ela tem que estar de acordo, né, com as competências do Enem, né? E aí, a competência de área 2 é a competência onde diz que o candidato precisa conhecer e usar a sua língua estrangeira moderna, ou seja, a língua que você escolheu, né? A língua estrangeira moderna que você escolheu para fazer o Enem como instrumento de acesso a informações e outras culturas e grupos sociais. Então, é lógico que além de saber vocabulário, verbos, gramática, você precisa também ter conhecimento de mundo em relação àquela língua. Então, por isso que é muito importante você fazer leitura de diversos tipos de textos, de entrar em diversos sites, jornais hispânicos, para poder saber o que está acontecendo no mundo hispânico e assim também conhecer a parte cultural dessa língua. E assim você sabe, né? Você deve saber que o espanhol ele é falado em vários países. Então são várias culturas diferentes que você precisa conhecer. Porque ao se deparar com um texto, né? Você consegue entender, compreender melhor, sabendo já um pouco sobre aquele assunto. E se você não sabe, se torna até mais difícil. Então, a habilidade 7 está dentro da competência de área 2. E o que diz nessa habilidade? Ela diz que você precisa relacionar um texto em língua estrangeira moderna às estruturas linguísticas e sua função social. Então, além de tudo isso que eu já comentei, já falei com vocês precisam também ter conhecimento de tipo de texto, qual o objetivo de cada tipo de texto, né? Relacionar a estrutura linguística ao tipo de texto, ao gênero textual também. Correto? Vamos conhecer, então, vamos ver, então, qual foi, desta vez, a questão que eu trouxe, né? Uma questão considerada fácil, que caiu no Enem, né, na prova de espanhol de 2021, foi essa questãozinha onde ele apresenta, né, esse texto, que é uma charge, e bem tranquilo, né? Como eu já falei para vocês precisam ter conhecimento também de linguagem verbal e linguagem não verbal, e é o que acontece quando cai uma charge no Enem. Então, se nós outras temos que tomar cuidado, não somente com o que está escrito, mas também com todo o visual, com as imagens, os tipos de balões e tudo mais. Então, vamos ver. Nós outros temos aí um ambiente onde nós outros temos uma televisão, né? E está saindo da televisão as seguintes palavras: guerra, crise, inseguridade, miséria, violência, luxo, obsceno. Então, são palavras parecidas com a nossa língua portuguesa, que não tem muita dificuldade. O candidato não encontra dificuldade em compreender essas palavras. Até mesmo aquele candidato que nunca estudou espanhol, ele consegue identificar o que está escrito, por ser semelhante à nossa língua. Vamos dar continuidade. E depois nós outros temos dois hombres que hablam, né? Que estão falando, por Deus, que lhe ha passado ao mundo? E o outro responde, né? Nós outros. Nós. Né? Então, um questiona, meu Deus, o que está acontecendo com o mundo? E aí, o outro responde, nós. Vamos saber, então, senhora, a questão. Então, como vocês também já devem saber, que no Enem nós vamos ter o texto na língua estrangeira moderna, mas as opções e o comando serão na língua portuguesa. E, geralmente, ele explica para depois
pedir, né, o que a questão ali, né, está querendo saber do candidato. A charge evoca uma situação de assombro frente a uma realidade que assola as sociedades contemporâneas. Seu efeito humorístico reside na crítica diante do Oda. Então, gente, ali ele já fala que é uma charge e nós sabemos que a charge ela tem um efeito humorístico, correto? E ele já diz que o efeito humorístico reside na crítica, é uma crítica. O que ele está criticando, tá? Então, vamos lá. Na letra A, constatação do ser humano como responsável pela condição caótica do mundo. Na letra B, apelo à religiosidade diante das dificuldades enfrentadas pela humanidade. Na letra C, indignação dos trabalhadores em face das injustiças sociais. Na letra D, veiculação de informações trágicas pelos telejornais. Ou, na letra E, manipulação das notícias difundidas pelas mídias. Bom, fiquei na dúvida? Não consegui realizar? Vamos por eliminação. Vamos começar de trás para frente, então, na letra E. Manipulação das notícias difundidas pelas mídias. Então, algum momento na charge apresenta uma manipulação. Tem notícias aí das mídias onde está manipulando alguém? Não, nós não temos isso na imagem, né? Nem na charge, nem na linguagem verbal, nem na linguagem não verbal. Então, podemos já descartar. Na letra D, veiculação de informações trágicas. Tem informações trágicas aparecendo através de telejornais na charge? Também não tem. Então, também podemos eliminar. Na letra C, indignação dos trabalhadores em face das injustiças sociais. Bom, também não apresenta isso na charge, tá? Não tem trabalhadores na charge indignados em face das injustiças sociais. Então, também não posso deixar que meu conhecimento prévio atrapalhe na compreensão do texto, tá? Eu não posso deixar o que eu sei passar aí para a compreensão do texto. Eu tenho que ser realmente o que o texto apresenta. E o texto não está apresentando trabalhadores indignados. Então, não pode ser. Na letra B, nós temos apelo à religiosidade diante das dificuldades enfrentadas pela humanidade. Também não tem. A parte que ele cita Deus, ele está fazendo uma exclamação, mas ele não está pedindo nada a Deus, não está apelando a Deus para que Deus resolva as dificuldades enfrentadas diante da humanidade, tá? Então, sobrou o quê? Sobrou a letra A, constatação do ser humano como o responsável pela condição caótica do mundo. Por quê? Porque se eu volto aqui, né? Vamos voltar. Se eu voltar aqui, na charge, o que nós temos aqui? Que lhe há passado ao mundo? E o outro responde, nós outros. Quando ele fala nós outros, ele está se responsabilizando e responsabilizando também os outros seres humanos que vão ter contato, que vão ler o texto, tá? Então, ali, quando ele usa nós outros, está responsabilizando toda a humanidade. Então, por isso, nós outros temos aqui a letra A, sim, como opção correta, tá? Constatação do ser humano como responsável pela condição caótica do mundo. E, então, aqui acabamos de fazer essa questãozinha recente, que caiu em 2021 do Enem, tá? Onde nós vimos que foi utilizada a habilidade 7, tá? Da competência da área 2, onde, né, foi solicitado que o candidato, né, tivesse que relacionar o texto, no caso em língua espanhola, com a sua função e seu uso social. A função dele de uma charge é o quê? Criticar. E qual é a crítica? E aí sim foi utilizado, então,
a habilidade 7. Então, por isso que é tão importante você conhecer a competência de área 2, né? Que é a competência aí para você ter como instrução para seus estudos. E assim você acaba evitando, né? Desperdício de tempo estudando outras coisas e sim estudando o que é correto, o que cai realmente no Enem. Tranquilo? Entonces, terminamos acá nuestro video, ¿sí? Vamos terminar aqui nosso vídeo. Te veo en el próximo video. Hasta la vista. Tchau, tchau. Besitos.